um conto com início, meio e fim. Se você se der o trabalho de ler os outros 12, ao fim você terá um pequeno romance, um romancinho bem descaradinho, mas tem. Esse Tire a Doidinha da Sala, que vai começar a novela, ele também tem uma história muito interessante, porque ele só foi publicado porque ele ganhou o prêmio Braskem na categoria romance. E ao ser publicado, ele ficou maior do que merecia, porque a ele foi agregado um pós-fácil de James Amado, esta grande figura a quem a Bahia e a literatura brasileira tanto deve, até sem o saber. O James fez um pós-fácil que eu brinco, é melhor do que o livro. O pós-fácil que o James escreveu é um breve apanhado de literatura mundial que é muito melhor do que tudo que o Tire a Doidinha da Sala poderia ser. E esse Tire a Doidinha, antes de virar livro, eu chamava de ser um livro prêt-à-porter, porque ele andava de mão em mão, todo mundo pegava, lia, gostava, passava adiante e pedia que mandasse cópia e tal. Virou livro, as pessoas gostaram, aí me deixaram ousado, me deixaram menos encabulado, de partir para uma coisa, digamos, de um fôlego maior, que é esse Cartas Anônimas, uma hilariante história de intrigas, paixão e morte. Zé, ao volante do Fusca, alisava as coxas cheias de varizes da Dalva, e eu, no banco traseiro, qual um bezerro, mamava nos peitos de Rita, murchos como 2 maracujás de gaveta. E a função terminaria em boa paz, não fora a sugestão do Zé de parar na porta de um boteco pé sujo para adquirir uns sandubas e umas latinhas de beer. Eu costumo dizer o seguinte, eu nunca tenho o personagem cagado e cuspido, como a gente costuma dizer, fulano é cagado e cuspido Beltrano. Eu nunca tenho. Eu tenho sempre um pedacinho de cada pessoa que eu conheci ou com quem eu convivi, que eu vou tentando agregar ao personagem. Então, você tem um personagem que é razoavelmente maluco, mas eu preciso que ele seja um pouco mais maluco, eu jogo um pouco mais de maluquice dele, que não era a maluquice que ele tinha, mas que é a maluquice de alguém. Então, alguns daqueles personagens, eu posso até dizer que convivi com eles. Tem lá um camarada, um personagem que eu gosto muito, que é o Zé, né, que é o malandrão, que é o cara assim, mas super bem-humorado, super safo e tal, que gosta da farra e que é solidário, mas ao mesmo... Ele é solidário, ele é um amigo de fé, mas ao mesmo tempo ele não tirava o olho da mulher do cara que ele era muito amigo. E síntese, se você for olhar direito, você vai ver que são personagens que você bate de cara com eles toda hora na vida. Quer dizer, o pastor que é pastor, mas que também é meio sacana, ele faz um favor, mas que a parte dele paga de uma forma menos ortodoxa e tal. E assim esses personagens vão nascendo e vão se modificando. Às vezes o viés inspirador, ao fim, desaparece completamente. Aí você tem lá um camarada que só existe porque ele foi formatado daquela forma. Mas a formatação dele resultou de um bocado de gente que você bateu de cara ao longo da vida. Todo autor de memória, não tem a menor dúvida, e digamos assim, o Cartas Anônimas, e talvez um pouco menos o Tire a Doidinha da Sala, são livros de alguma forma memoriais, né? Eu estou falando de situações, de pessoas com quem eu convivi, não que elas sejam aquelas pessoas que estão sendo retratadas, mas são situações e vivências
que você não tira de sua cabeça e que de repente afloram quando você senta para escrever. Todavia, é uma cidade absolutamente ficcional. Qualquer filho de Deus que nasceu em qualquer cidade do interior, seja esse interior aqui ou no estrangeiro, onde você imagine, ele tem a sua todavia dentro da cabeça. Você sai dos lugares, os lugares não saem de você. Então, na verdade, todavia, é esse ente onde as histórias se dão, com personagens absolutamente ficcionais, só que alguns se corporificam. Eu não sei nem se eu sou uma pessoa bem-humorada, mas me esforço muito para ser. E eu acho sempre alguma coisa engraçada em qualquer coisa, por mais triste que ela seja. Por exemplo, isso desde muito pequeno, mas desde muito pequeno mesmo, eu sempre achei um quê de cômico em enterro. E, logicamente, pelas razões culturais da época, hoje não, hoje você já tem enterro com música, com bandinha acompanhando, né? Mas eu sempre achei algo cômico em enterros e algo cômico nas feições de mortos, de alguns mortos. E tento fazer isso com a série de outras coisas. Nós temos no Cartas Anônimas uma história real de um camarada que já vivia muito tempo numa cadeira de roda, já nascera paralítico e tal, e havia alguém fazendo milagre, e ele se entusiasma que aquele milagre ia botar ele para andar, e ele acredita e faz uma viagem louquíssima, fantástica, longe de lá de onde ele estava, e ele vai, e o cara enche ele de fé, como esses pastores hoje fazem, crê, irmão, olha e tal, e os dois amigos que relutaram muito em levar ele para essa empreitada, para essa cura, porque não acreditavam que aquela coisa fosse se dar, esses dois amigos ficaram, o irmão, solte que ele vai andar, o irmão, quer dizer, o pastor, solte que ele vai andar, irmão, crê em Deus, e os caras sem querer soltar, solta, ele vai andar, quando tiraram os dois stepzinhos aqui debaixo do braço, boleta caiu para um lado, o aleijado enfiou a cara na areia e ficou de mal com as pessoas que fizeram esse grande favor a ele. Não é uma coisa engraçada? Por mais trágica que seja, é engraçada sim. Então eu não diria nem que é humor negro. Tá? Tem algumas coisas no Cartas, como tem no Doidinha, que poderiam ser classificadas como humor negro. Mas esse bom humor vem muito, mas muito mesmo, de pessoas vindas vindas de um tempo e de locais e de vivências em que as pessoas tinham tempo de ouvir e contar histórias, notadamente aumentando-as, colocando o seu toque pessoal. Você já imaginou alguma vez em sua vida que um camarada que consertava bicicleta, liquidificador, ventilador, piano, essas coisas, numa oficinazinha de beco, daqui a pouco ele encuca de fazer um helicóptero? Estou te falando dos anos, final dos anos 50, início dos anos 60. O cara se invoca, como a gente diz aqui, pô, assim como você amanhece, olha, hoje eu vou para a praia, ele amanheceu, pô, eu vou fazer um helicóptero. E fez, não voou, mas ele fez. Ele passou um ano trabalhando naquela merda, as pessoas olhando, achando engraçado.
acreditando que algum dia voava. E ele, por qualquer razão, fez um helicóptero fantástico, bonito, botou um motor de Fenemê e aquela merda não subiu. Mas ele, você vai contar isso? Não, pô, isso não existe. Não tem um cara que amanheceu um dia e resolveu fazer um helicóptero. Passados os dias de menino, rapaz maduro que sou, confesso que ainda trago no peito laivos não sarados dessa dor de infância, tanto que nunca desisti, seja pesquisando nossa história pátria, seja jogando conversa fora com outros desocupados, de encontrar um herói que seja, basta um que tenha nascido em Todavia. Tem sido um trabalho dos mais árduos. Primeiro porque pouca gente já ouviu falar de Todavia. Segundo porque herói não é como Machis, por exemplo, que dá em qualquer canto. Eu vou lhe dizer sinceramente, eu vejo uma coisa que pode parecer até não confiável, que eu vou dizer. Quando eu comecei a escrever o Tire a Doidinha da Sala, que vai começar a novela, eu tinha em mente que eu ia juntar, ia fazer alguns 10 ou 12 contos para fazer um livro de contos, não um romance. E ele virou um romance. Por quê? Porque os personagens foram se impondo, principalmente aquele desesperado que morre no fim, e enxerga os que ficam a partir do seu caixão de defunto. Esses personagens foram se impondo. A mesma coisa aconteceu com o Cartas Anônimas. O Cartas Anônimas era um livro que talvez fosse ter um único personagem, uma única história, que é justamente a do sedutor, que é o camarada que mandava a poesia dos outros para as mulheres que ele queria conquistar, dizendo que eram dele, e que termina... o livro, quando começou a ser escrito, primeiro ele não tinha o nome Cartas Anônimas, pouca gente sabe disso, ele chamava-se Todavia. Depois que o livro ganhou a editora, é que a própria editora e pessoas amigas falaram, pô, esse livro tem que ter alguma coisa que fale em seu título do prato principal dele, que são as cartas, o fato principal, que são as cartas anônimas. E que diga, de alguma forma, que ele é hilário, que ele é engraçado. Então, o livro mudou. Nesse Cartas Anônimas, o sedutor, o personagem, o sedutor, em tese, quando o livro começou a ser escrito, ele é que seria fadado a ser o grande herói ou o grande anti-herói do livro. No entanto, para minha maior surpresa, o personagem que a grande maioria das pessoas, digamos assim, não diria mais gostam, mas mais se afeiçoam, mais se tornam curiosas, é a figura do Monsenhor Galvani, que é um padre que já entra no livro mostrando que é um padre meio estropiado, meio doido, porque ele xinga, ele não tem alguns preceitos, digamos assim, esperáveis de um homem de Deus. E as pessoas gostam muito dele, terminam gostando do padre naquele jeito sacana dele ser. Então, os personagens, aí chegando, conversando para burro, para chegar à tua pergunta, os personagens terminam se impondo de uma forma tal que, para minha graça e agradecimento, me desobrigam de ficar elocubrando psicologicamente para dar-lhes vida. Eles terminam que eles andam sozinhos. E personagens mais diferentes. Por exemplo, um rádio é um personagem. Um rio que faz todas as curvas, dribla todas as maneiras para não passar por dentro Todavia, ele termina sendo um personagem também. Não é? E